Tá chegando o dia da grande luta entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev valendo o cinturão dos meio pesados do UFC. Magomed Ankalaev, que pra muitos é o grande bicho-papão dessa categoria, um cara que tá invicto a 13 lutas e sem perder desde 2018. E muitos dizem também que ele é um verdadeiro pesadelo para o brasileiro. Mas e se eu te falar que a recíproca também é verdadeira, que o Poatan é um pesadelo para esse russo que tá invicto há 7 anos, que a trocação do Poatan e principalmente os chutes na perna podem ser um baita problema pro russo. Para provar isso, hoje eu vou lembrar vocês de uma luta onde o Magomed Ankalaev viveu um verdadeiro pesadelo e ficou quase sem andar dentro do octógono. Por isso, no conto das lutas de hoje, vamos falar de Jan Blachowicz contra Magomed Ankalaev. Primeiramente, vamos voltar para dezembro de 2022, quando a categoria dos meio pesados sequer pensava no Alex Poatan. Pra falar a verdade, o brasileiro estava muito bem na categoria de baixo, tinha acabado de vencer o longevo campeão Israel Adesanya e agora ostentava o título do peso médio. Já nos meio pesados, a situação era a seguinte: o Jiri Prochazka tinha acabado de fazer uma das melhores lutas da história da categoria, batendo o brasileiro Glover Teixeira. Uma virada histórica, o Prochazka estava perdendo claramente a luta por 3-1, e aí nos últimos 30 segundos de combate, ele foi lá e finalizou o Glover, se tornando o novo campeão meio pesado do UFC. Mas como o Glover estava vencendo aquela luta até os últimos 30 segundos, o UFC foi bem camarada e concedeu uma revanche imediata para o Glovão de 42 anos. E assim, Jiri Prochazka contra Glover Teixeira 2 foi marcado para o UFC 282, que aconteceria em dezembro de 2022. E nesse mesmo card também haveria uma luta bem interessante para a categoria, que provavelmente iria definir o próximo adversário do vencedor da luta principal. Essa luta era entre Jan Blachowicz, o ex-campeão da categoria, que havia sido finalizado pelo Glover Teixeira, e o bicho-papão Magomed Ankalaev, que vinha de 9 vitórias seguidas na divisão, a melhor fase da categoria. E aí tava tudo bem, tudo encaminhado, até que surgiu a notícia de que Jiri Prochazka sofreu uma gravíssima lesão no ombro que o tiraria de competição por praticamente um ano. E aí, para evitar que a categoria ficasse travada durante esse período, o Prochazka teve a atitude altruísta de abrir mão do seu próprio cinturão e assim deixar a categoria rolando, dar a oportunidade de outra pessoa conquistar o título. Então, pela lógica, já que o Prochazka saiu, o mais correto a se fazer é colocar o Glover Teixeira contra o Magomed Ankalaev, já que o Glover tinha acabado de vencer o Jan Blachowicz e o Magomed Ankalaev vinha de 9 vitórias seguidas. Ele merecia a chance pelo título. O problema é que o brasileiro disse que não dava para ele se preparar tão rápido para essa mudança de adversário. Afinal, havia uma grande mudança de adversário. O estilo de luta do Prochazka é bem diferente do Ankalaev. Sendo assim, como o Glover disse que não poderia se preparar para essa mudança de adversário, a alternativa do UFC foi a seguinte: tirava o Glover desse card e agora Magomed Ankalaev contra Jan Blachowicz, que era o co-evento da noite, seria a nova luta principal e valeria o cinturão vago dos meio pesados. Considerando as circunstâncias, até que foi uma decisão bem acertada, considerando também que o Ankalaev merecia essa chance há muito tempo, são 9 vitórias seguidas, e também poderia ser a última chance do Blachowicz, que estava perto de completar 40 anos de idade, a tentar reconquistar o seu cinturão. Só que lógico, o foco estava maior no Ankalaev, que finalmente poderia cumprir o seu destino e ir de bicho-papão da categoria para campeão dos 93 quilos. Ao mesmo tempo, o russo não é bem o que a gente chama de um atleta carismático, na verdade muito pelo contrário. Uma das coisas que sempre atrasou muito o Ankalaev é que ele não promove bem as suas lutas. Ele não é nem um pouco midiático, não é nem um pouco carismático. O UFC tem muita dificuldade em promover o Ankalaev. E aí chegou na semana da luta e o clima era completamente morno. Sequer parecia que sábado teria uma disputa de cinturão. Na verdade, nem parecia que era um evento numerado do UFC. Parecia que seria um Fight Night. Pra falar a verdade, quem carregou esse card nas costas não foi nem o Blachowicz, muito menos o Ankalaev. O UFC 282 foi mais carregado pelas estrelas em ascensão que estavam no card. Eram eles Ilia Topuria e Paddy Pimblett, que não iriam se enfrentar, mas acabaram protagonizando o momento mais quente da semana da luta. Mas tá, vamos ser justos, o que realmente importa não é a promoção, não é o quanto o cara sabe falar, mas sim o que ele faz dentro do octógono. E no papel é
essa luta parecia uma das mais interessantes da divisão. O ex-campeão da categoria contra o grande bicho papão. E aí chegou a grande noite do evento e de fato foi uma luta interessante, mas estava longe de ser algo empolgante. Desde o primeiro round, o combate foi bem morno, sem momentos marcantes, sem muita atividade, só que uma coisa específica estava chamando a atenção desde o primeiro round. E eu tô falando dos chutes baixos do Jan Blachowicz, que estavam incomodando e muito o Magomed Ankalaev. E isso ficou nítido de verdade a partir do segundo round, quando o Blachowicz sentou a canela na perna do Ankalaev e o russo começou a cambalear, a ponto de que ele mal estava conseguindo ficar de pé, estava sapateando dentro do octógono. Só que tem um detalhe bem interessante nesses chutes do Blachowicz que a gente não vê com tanta frequência assim. Eram chutes muito mais doloridos do que de costume e bem mais difíceis de bloquear. O motivo disso é que o Blachowicz não estava mirando na coxa e nem na panturrilha, mas sim na canela do Ankalaev. Era uma estratégia basicamente kamikaze. Ele estava batendo canela com canela, osso com osso. E para fazer isso, além de ter uma confiança absurda na sua própria perna, o Blachowicz deve ter uma canela blindada, calejada com longos anos de treino. Então era um plano bem ousado, não só de executar, mas de insistir. Mas que, querendo ou não, estava dando muito certo, batendo canela com canela, e tendo em mente que a sua própria canela era mais forte, a dor que esses golpes estavam causando era inimaginável. Sem falar que é muito difícil bloquear esses chutes, porque mesmo levantando o joelho para defender, o alvo não é na coxa, é na canela. Ela continua exposta. Vários músculos e tendões estavam sendo danificados e assim a luta se tornou um verdadeiro pesadelo para o Magomed Ankalaev, que estava lutando não só para vencer o Blachowicz, mas também para se manter de pé. E aí, sem alternativa, o russo teve que fazer aquilo que era para ter sido seu plano A desde o início: tentar as quedas, a luta agarrada. E graças a Allah, já que a perna do russo estava suplicando misericórdia, as quedas do Ankalaev realmente funcionaram. E a partir da metade do terceiro round, o russo passou a controlar as ações da luta. Não só na troca de força, mas também quando ele conseguia ficar por cima, dominando na luta agarrada. No quinto round, inclusive, Ankalaev ficou quase 5 minutos inteiros por cima do polonês, o que para muitos abriu uma vantagem por 10-8 nesse último round para o russo. Mas enfim, o tempo acabou, 25 minutos se passaram, então o combate foi para a decisão dos juízes. E olha só que interessante, tivemos as seguintes pontuações. O primeiro juiz pontuou os 3 primeiros rounds para o Blachowicz e os 2 últimos para o Ankalaev. Já o segundo juiz viu o primeiro, segundo e terceiro round para o Ankalaev e os 2 últimos para o Blachowicz. Então, por enquanto, tá empatado, 1-1. Um juiz viu vitória do Blachowicz e o outro viu do Ankalaev. O terceiro juiz que iria definir o resultado final da luta. Mas aí, olha só o que aconteceu. O terceiro juiz pontuou primeiro, segundo e terceiro round para o Blachowicz, quarto e quinto pro Ankalaev. Só que o último round, ele pontuou 10-8 pro russo. Então na somatória dos pontos ficou 47-47. Ou seja, um juiz viu vitória do Blachowicz, outro juiz viu vitória do Ankalaev e o último juiz deu empate. Ou seja, os 3 juízes não chegaram num vencedor. Dessa forma, a luta foi declarada um empate dividido. E com isso, ninguém saiu como o novo campeão dos meio pesados. O cinturão continuou vago. Ankalaev ficou revoltado, pois ele e a maioria dos sites especializados achavam que ele tinha vencido. Mas quem realmente ficou pé da vida foi o Dana White, que ficou incrédulo, xingou a luta, disse que a luta foi uma porcaria e ficou tão revoltado que, ao invés de marcar uma revanche imediata, que é geralmente o que o UFC faz quando ocorre um empate, principalmente em disputas de cinturão, ao invés disso, não. Ele marcou uma luta totalmente nova por um novo cinturão vago, que seria disputado entre Glover Teixeira e Jamal Hill no mês seguinte, em janeiro de 2023. E aí o Ankalaev, além de ter saído do octógono sem o cinturão, saiu também com a moral lá embaixo. Ele perdeu muitos pontos com o UFC por causa dessa luta chata e que não teve um vencedor. De qualquer forma, Ankalaev, apesar de não ter vencido, ele também não perdeu, foi um empate. E se manteve também na cara do gol para disputar esse cinturão no futuro. Continuou no top 3 da categoria. Mas por causa de uma série de elementos, uma série de resultados, acabou que demorou mais de 2 anos para o Magomed Ankalaev ter outra chance pelo cinturão dos meio pesados, que é o que vai acontecer nesse sábado, quando ele enfrentar o brasileiro Alex Poatan. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.